boa noite. Para você que vai nos assistir no replay, não sei se vai ser de dia, de tarde, seja bem-vindo à nossa live, a primeira do mês de julho. Hoje nós conversaremos com a irmã Lucimara e vai ser um testemunho do poder de Deus manifesto. E eu perguntei para a irmã se ela tinha algum texto bíblico e ela me deu 3 textos. E vocês vão entender por que são 3 textos, tá? Isaías 43, versículos 2 e 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, Josué 1, 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o último texto, antes da irmã ficar online com a gente, Mateus 21, versículo 22. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E eu vou mandar o convite para a irmã Lucimara para nós começarmos a nossa conversa. Mandei o convite à irmã. Sidão, seja bem-vindo. Irmão Evandro, bem-vindo. Quiser participar também, estamos aqui. Seja bem-vindo, Heloísa. Irmã, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu vou colocar o fone agora. Porque aí fica melhor. Só um pouquinho. Cortou, Thiago, que você falou. Oi. Agora sim. Se apresente, irmão, para nós todos, antes da gente entrar na história. Claro. Bom, boa noite, Thiago, e a todos que estão nessa live conosco. Primeiro, quero agradecer pelo convite, dizer que é um grande privilégio estar aqui para testemunhar do que Deus tem feito em nossas vidas. Não é sobre mim, não é sobre a Ellen, não é sobre a Esther, mas é sobre o que nós vivemos, né? O amor de Jesus manifestado, né, nos milagres que ele nos concedeu durante todo esse tempo. Eu sou a Lucimara, casada com o Evandro, nós somos casados há 17 anos e meio já. Temos 2 filhas, 2 princesas, a Ellen, 15 anos, já quase 16, né, que é uma dos testemunhos que eu vou contar, e a Esther, que tem 8 anos. Então, assim, começar contando um pouquinho de como que foi o meu período, começar desde que a Ellen foi concebida, né? Então, era um grande sonho, né, de ser mãe. Então, quando eu casei em 2005, né, tanto que ele nasceu em 2007, em 2006 a gente já começou a planejar, né, para temos o pré-natal antes até de parar o anticoncepcional, né, que eu tinha começado a tomar. A gente quis fazer tudo certinho, já tomar as vitaminas, né, fazer todos os exames, e aí quando a médica falou, tá tudo bem, pode parar, e aí começou o momento. E foi logo, e a minha menstruação já atrasou, e eu já pedi para a médica, que era a médica ficava bem próximo ao meu local de trabalho, eu pedi para a médica para um teste de gravidez.
já Que passou benção. o teste, né? E deu lá. O resultado foi gravidíssima, né? E para nossa alegria, e aí ela já falou assim: já vou pedir os exames, né? Para a gente começar o pré-natal e vou pedir a ultrassom. E aí comecei os exames, né? E fui para a primeira ultrassom logo, não sei se na semana seguinte ou na outra, né? E aí, quando eu comecei, o médico começou a fazer ultrassom, eu comecei a perceber que ela estava assim, né? Olha, quando que foi seu último ciclo menstrual? E eu falei, ela falou assim, tem o saco gestacional, mas não tem batimento ainda, não tem os sinais vitais. Então, assim, ou você teve uma ovulação tardia, ou não evoluiu. Mas a gente só vai conseguir saber disso daqui uma semana. Porque aí, se for uma ovulação tardia, vai ser o tempo necessário para que a gente consiga ter. E aí, aquele tempo de espera, né? Eu falei, meu Deus, eu quero tanto, né? Ter uma filha, um filho, né? E eu conversava muito com Deus e chorava e me derramava ali nos pés do Senhor. E aí conversei com a médica falou assim, fica tranquila, né? Se for propósito de Deus, vai dar tudo certo. Na outra quarta-feira você vai ver que vai estar tudo bem. E eu pedi para Deus um sinal, né? Eu falei, Deus, me mostra, né? Se tá tudo bem, para acalmar meu coração. E naquele final de semana eu tinha um aniversário em outra cidade, lá em Amambai, né? Para ir, o aniversário da prima do meu marido. E eu fui para lá. Cheguei em Amambai, a gente nem contou para ninguém da gravidez, porque ficamos esperando, né? Esse tempo. E o Evandro, meu marido, tem uma... Ela até faleceu já, uma prima, né? Especial, era teco, né? Ela não falava, ela teve paralisia infantil, mas ela se comunicava com a mãe, né? A mãe entendia tudo que ela... né? Sempre a mãe entende. E aí eu fui vê-las, né? No sábado, eu fiz o exame na quarta e no sábado eu fui vê-las. E a Teca olhou para mim e começou a rir, assim, sabe? Começou a rir, olhava na minha barriga e eu falei assim, o que ela tá falando, tia? Ela falou assim, ela tá falando que tem um neném na sua barriga. Ela tá vendo uma luz na sua barriga. Eu falei, meu Deus, tia. Ela falou assim, ela falou que você tem neném. E aí eu contei para ela que eu tava aguardando a confirmação, que seria só na próxima quarta, né? Mas já veio a resposta de Deus, né? Deus já me mostrando que a Ellen estava ali, né? E aí, naquela festa, no sábado, eu tirei fotos lá nesse aniversário e eu tava com uma saia branca e era fotos de revelar ainda, né? Aquela época, 2007, a gente tinha aquela... né? Quando eu revelei a foto, que foi bem, acho que segunda ou terça, bem na minha barriga tinha uma luz. Foi um foco de luz bem na minha barriga, assim, eu até guardei no álbum dela. E aí, todas essas confirmações, né? E na quarta-feira, hora que a gente foi refazer, né? Os batimentos da Ellen lá, né? Apareceram e confirmando o propósito de Deus. Aí eu tava grávida, e aí confirmado, né? Comecei o pré-natal. E aí foi uma gravidez muito tranquila, né? Graças a Deus foi só esse curto no início. Só no finalzinho que eu, né, tive uma infecção urinária, mas aí logo ela nasceu com parto normal. Foi né? Tudo tranquilo. Esse foi o episódio. O segundo episódio da vida da... Vamos pensar em uns marcos na vida da Ellen, né? Outra coisa curiosa é que eu não sabia, né? Até eu saber se era menino ou menina, eu só tinha nome para menino, né? A gente, desde que eu engravidei, eu falei assim, se for menina, vai ser Ellen, né? Mas não tinha nome para menino. E aí, confirmou a Ellen. E a Ellen significa luz, né? Nada. Então, aquela luz que a prima do Evandro... Legal. E a luz que saiu no retrato também, na fotografia, né? Foi a confirmação de Deus na vida da Ellen, né? Sim, e tem no nome, isso é fantástico. E esse nome foi Deus que nos deu, né? O Ellen, assim, a gente ficou pensando em nome que veio o Ellen, quando a gente foi ver o significado, tinha todo o sentido, né, com que a gente viveu na vida. Bom, veio antes, o nome veio antes dela, né?
Antes dela já tinha um nome. É fantástico isso. É verdade. Bom, e aí foi tudo bem, uma criança saudável, tranquila, né? Quando a Ellen tinha quase 4 anos, 3 anos, ela tinha 3 e 8 meses, mais ou menos. Um dia a gente era um domingo, ela estava fazendo um tratamento homeopático, porque ela vivia com quadro de sinusite, né? Então, a médica, a gente foi para a homeopatia para tentar sair dessas medicações. E eu tinha recém começado a homeopatia. E aí, fui no casamento num sábado, ela mamava ainda mamadeira, né? E aí chegamos em casa na madrugada, ela falou: mãe, faz um mamá bem gostoso para mim, para eu dormir. Aí eu fiz a mamadeira para ela. E quando ela acordava, ela ficava com a gente no quarto, né? Quando ela acordava, ela sempre eu fazia mamadeira, ela mesmo dormindo. E aí, naquele domingo, ela tossiu e eu a vi de olho aberto, né? E aí eu falei assim, ela deve estar acordando, né? Ela meio que tossiu, fui, levantei, fiz a mamadeira. A hora que eu vim para dar mamadeira para ela continuava na mesma posição, assim, com o olho aberto e sem nenhuma resposta. E aí eu tentei dar mamadeira, ela não pegou, porque mesmo dormindo ela pegava, né, a mamadeira. E ela não tinha resposta, parecia que estava assim afogada, engasgada, né? Parecia uma boneca. E aí na hora eu me desesperei, acordei meu marido, falei: aconteceu alguma coisa com a Ellen, o que a gente faz? Ele falou assim: liga para o corpo de bombeiros. E eu liguei, né? Os bombeiros começaram a perguntar, ver se ela não estava engasgada, fizemos um procedimento de manobra. Foro muito próximo de bombeiros aqui, né? Então eles chegaram muito rápido, né? E ela estava assim, sem nenhum. Acho que o grau de consciência dela era mínimo, assim. Ela foi para o pronto-socorro na ambulância, chegou aqui, né? A ambulância veio. Na ambulância, que ela meio que convulsionou, né? Um pouquinho, né? E chegou no hospital, o médico falou assim: olha, ela estava com febre, teve algum episódio, ela está doentinha. Eu falei: não, não tem nada, só se foi uma febre que paralisar os efeitos ali, porque eles não sabem o que está acontecendo. Aí eles sedaram a Ellen e a Ellen ficou inconsciente. Você está me ouvindo bem? Tô, é que tocou o telefone. Ah, tá. E aí a Ellen ficou. Tá dando retorno aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se desligou. Oi? Aqueles números chatos. Aí. Aí quando acontece isso, trava o Bluetooth, trava tudo, vira um negócio. Mas meu áudio tá Eu te ouvi até que o. Não. Uhum. Eu tava. Bom, aí ela. Continuando, né? É que tá dando retorno aqui pra mim. Vamos ter de novo. Agora vai. Você me ouve, não? Sim. É esse. Só um pouquinho. Você travou pra mim, Thiago. Oi? Aí. Voltou? Aí. Bom, Tá.
Então, continuando, né? Então, ela chegou no hospital, na emergência, né, com um grau de consciência muito baixo. Os médicos sedaram Aham. ela, né, e foram fazer exames para descobrir qual que era o problema, né? E aí eles ficaram ali comigo, não deixaram eu ficar com ela ficou num lugar lá de emergência. Aí depois, Aham. ela estava indo para os exames, eles falaram assim, vai conversando com ela, né? Ela estava voltando, né, para ver se ela te reconhece, né? E aí eu fui falando com ela e nada, e nada. E eu, assim, naquele momento, assim, a gente acionou, né? Era um domingo, estava tendo culto, né, nas igrejas, e a gente levantou um clamor a Deus pela vida dela, porque Uhum. foi algo Foi do nada. ninguém explica o que aconteceu com a Ellie, assim, eu nunca tive uma explicação médica, mas ela simplesmente teve um Aham. apagão e aí foram até para quando ela foi para o raio-x, que eu comecei a conversar com ela, até encontrei lá no hospital, né, o pastor Adão José, que foi o pastor que me Aham. batizou, né, e ele era capelão lá na Santa Casa, ele veio e orou comigo, me consolou ali naquele momento, foi um servo de Deus mesmo ali para me dar um momento de refrigério, né? E as igrejas intercedendo. E eu fui, ele falou, vai falando com ela. E eu fui falando, Ellie, se você está ouvindo a mamãe, fala oi para a mamãe. E aí, depois de um tempo, ela respondeu. Ela falou, oi, mamãe. E Respondeu. começou a chorar, né? Ela começou a voltar. Hum. E depois disso, foi para ressonância. E tiveram que sedar de novo para ressonância. E ela não lembra, depois quando ela voltou, né, dos exames, os exames chamaram o neuro, né? Eu entrei em contato com a homeopata, que cuidou dela durante esse tempo, né? Ela ficou me dando toda assistência também médica, junto com a equipe, ela estava cuidando da Ellen. Mas por volta de 11 Aham. h a Ellen voltou, os exames não deram nada, e a gente nunca descobriu o que ela Jesus. foi algo Jesus. sobrenatural, ela simplesmente parecia uma boneca. A gente pegava ela ficava molinha assim, sabe? Não respondia aos nossos comandos. Ela até perdeu os sentidos também, né? Ela chegou lá. Aham. Mas a gente percebeu algumas coisas que mudaram na Ellie depois disso. Ela não lembrava, né, do que aconteceu. Ela né? A gente conversou com ela em casa, tudo. Mas foi um processo de tratamento com a gente, né? Porque imagina o medo Aham. que tinha de acontecer dormindo, né? Dela voltar a ter aquele Nossa. episódio. E foi um tratar de Deus na minha vida também, né? Para que eu descansasse no Uhum. Senhor, né? Mas graças a Deus, Sim. para a glória do Senhor, a Ellen nunca teve mais nada. A gente percebeu um desenvolvimento, até algumas outras habilidades que ela não tinha. Ela começou a ir muito Aham. para arte. E até na homeopatia eu fui buscar isso, né? O que pode ter acontecido? Aí fala que essa convulsão pode ter ativado áreas do cérebro dela, né, que não estavam Sim. ativas e ela ficou mais sensível para algumas outras atividades. Tanto que depois ela Interessante. foi para o piano, né? Ela foi para aprender piano com 4 para 5 anos. Aham. Nossa, novinha de tudo. Né? É. Aquele ano a gente comemorou, acho que umas 5 vezes o aniversário dela, de tanto pela Nossa, milagre que Deus fez na vida dela. a gente não tem filhos, né? Então, quando eu ouço uma história como essa, dormiu de um jeito, acordou diferente, ou não acordou, né? Então, e esse processo, essa angústia, só de ouvir a história, já angustia. Imagina, durou quantos dias ou quantas semanas isso? Foi um dia, foi no Essa domingo. primeira. Foi Um dia? Meu Deus, sábado de um jeito, domingo de outro, segunda-feira de outro. Eu me lembro que foi por volta das 7 e pouco da manhã, no domingo, e no final da manhã a gente já estava em casa, né? E os exames não deram nada, depois pediram para fazer um eletro, para ver se tinha ocasionado alguma, porventura tinha faltado oxigênio, né, no cérebro, porque a todo tempo os bombeiros ficavam vendo se ela estava respirando, né? Então, a preocupação é se ela estava respirando. Então, não precisou entubar, né? Quando ela chegou no hospital, ela conseguiu, ela respirava, ela só não tinha consciência. E esse apagão dela, a gente não sabe o que aconteceu, mas Deus sabe, né? São os mistérios. E ela foi para o
piano, foi para aprender piano. E a Ellen começou a aprender piano desde pequenininha. Ela tinha, acho que 4 para 5 anos. É a Rose, né, que é da nossa igreja, a professora dela. Sim. E a Rose, com muito carinho, né, cuidou muito dela lá. E a Ellen sempre teve uma postura. Agora eu vou para a escoliose, né? Como é que foi que a gente descobriu? A Ellen sempre teve uma postura muito bonita no piano. Ela sempre foi muito retinha, assim, né? Ela tinha uma postura bonita e as mãos bem posicionadas. E uma coisa que eu sempre pensava, né? Nossa, ela nunca vai ter problema na coluna, né? Eu sempre pensava nisso. Ela tinha uma postura muito bonita. E aí, lá pelos 10 anos, a minha mãe, né, vinha aqui para Campo Grande ficar comigo uns tempos. E aí ela começou a observar a Ellen, né? De 10 para 11 anos. Ela falou assim, filha, a Ellen tá torta. Eu falei, não, mãe. Porque ela não, eu achava que ela parava, assim, com uma postura, assim, jogava o peso pro outro lado, quando ela estava em pé. E a Ellen fazia muito, ela sempre foi magrinha e ela teve estirão muito grande. Ela fazia natação, fazia várias aulas, né? E ela cresceu demais, ela ficou muito alta em pouco tempo. E foi bem naquela fase do estirão dela. Minha mãe começou a observar, ela falou, não, mas ela tá torta. E eu olhava junto com o Evandro, meu marido, e a gente não via. Não via. Aí, logo em seguida, ele teve uma crise de sinusite e o médico falou assim, vamos fazer um raio-x. Eu fui para o hospital da Unimed fazer um raio-x. Chegou lá o técnico do raio-x e falou assim, nossa, essa menina tá torta. Eu falei, tá torta? Eu falei, será que ela parou errado? Daí ele falou assim, não, ela tá muito torta. Vai procurar um especialista, porque ela tá torta. E aí, logo em seguida, um dia ela colocou um vestido, né? E a gente olhou, assim, bem assim para a postura dela, porque, na verdade, o quadril dela, tudo começou pelo quadril, né? Eu acho que o quadril é que afetou e descompensou tudo, né? E a gente falou, eita, tá, tem alguma coisa errada. Marquei de urgência um médico, né, especialista em coluna. Fizemos o primeiro raio-x. Já no primeiro raio-x, o susto, né? Ela já estava com mais ou menos... Quanto é? 35 graus de curva de escoliose. Só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece esse mundo da escoliose, que nós tivemos que aprender sobre isso, né? Aqui nos 40 graus já tem indicação cirúrgica. Então, quando nós descobrimos, com 11 anos, a escoliose da ela já estava perto da indicação cirúrgica. E aí... foi assim que nós descobrimos. E aí foi aquela luta, né? Porque, e agora? O que a gente faz, né? E o médico... A impressão minha é tudo muito rápido. Muito rápido. De repente descobriu um problema. De repente surgiu. Muito rápido. Muito rápido. Quando nós descobrimos, né, ela já estava muito próxima já à indicação cirúrgica. Mas aí o médico, na época, eu acho que ele não tinha... Uma das dificuldades que nós passamos é que muitos profissionais, alguns dos que nós passamos, não tinham muita experiência em escoliose. E aí deram uma indicação, por exemplo, esse médico falou assim, olha, vamos só acompanhar, não precisa fazer nada, né? Vamos só acompanhar. Mas eu não me conformava, né? Aí eu fui numa psiquiatra, passamos por inúmeros médicos. E aí eu comecei a pesquisar, conversar com mães que já tinham passado pela situação e falaram, olha, vai para fora, porque aqui em Campo Grande não tem tratamento adequado, procura outros profissionais. E aí eu comecei pela minha força, né? Tentar achar um jeito, né? Não entregando para Deus aquela situação. Então eu buscava pesquisar, eu buscava os melhores médicos, eu buscava, sabe? E aí foi essa luta. Eu fiquei um tempo. Aí quando eu soube e passou por vários médicos, ninguém aceitava o tratamento do colete, que a gente viu que era uma alternativa que podia segurar a curva. A gente tentou RPG, tentou Pilates, todos esses outros tratamentos, mas a curva não estava sendo segurada, cada vez aumentava mais. E aí conseguimos um médico aqui de Campo Grande que aceitou, falou assim, olha, ir para cirurgia mesmo. Mas o máximo que a gente conseguir postergar, melhor. Vamos tentar então o colete. E aí a gente tentou 2 tipos de colete.
Os coletes nem pegavam na curva, não faziam nenhum efeito. Ela até tentou usar, foi na pandemia que a gente começou. A gente tentou o Milwaukee, que é um colete antigo, é uma tecnologia, nem usa mais, 10 centros de referências fora, mais. Aí a gente tentou de OTS, que também é outro tipo de colete. E quando ficou pronto esse último colete de OTLS, a gente voltou, né? O doutor André Luiz Grava, excelente médico que estava acompanhando. E quando a gente tinha que mostrar para ele o resultado, né, do colete, para ela ver, porque depois que colocava o colete, tinha que fazer um raio-x para ver o que estava acontecendo. Ele sofreu um acidente, caiu do telhado e quase morreu, né? Tanto que até hoje ele nem voltou mais a atender, porque ele ficou com sequela da queda e a gente nunca conseguiu retornar nele. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo, né? E aí, por fim, a gente começou a ver que quando ela estava bem na fase de crescimento, de 11 para 12 anos, a gente ia em médico e cada raio-x que ela fazia, a curva aumentando, aumentando. Até que a gente foi para o neurocirurgião e o neuro falou assim, olha, o caso dela é cirúrgico mesmo, mas eu vou encaminhar para o Dr. Márcio Clay, que é especialista em coluna, e vocês conversam com ele. E o Dr. Márcio foi o médico assim que Deus preparou para nós. Pensa o médico de Deus, assim, que foi instrumento de Deus nas nossas vidas. Desde a primeira consulta, assim, o carinho, a competência que ele tinha, né, que ele tem de olhar, e aí começou a indicar o tratamento. Quando acho que a gente começou com ele, ela devia estar com uma curva de uns 50 graus. Ele falou assim, olha, cirúrgico, mas calma, né? Não precisa fazer no desespero, vamos programar isso, né? Vamos. Eu falei, aí nesse meio tempo eu descobri o centro de escoliose lá em Campinas. E aí eu marquei para ir para lá, falei, não, eu vou para lá. Eu orava, mas assim, não entregava de fato para Deus, né? Vamos para lá, cheguei a marcar 2 vezes e não deu certo, porque numa das vezes fechou tudo na pandemia e não tinha como ir. Não tinha, porque estava tudo fechado. E aí veio lá 2000, mais ou menos, final de 2020, Deus começou a fazer um tratamento comigo, né? Porque acho que a principal pessoa foi eu minha sogra falava, ora e entrega, né? E eu orava, entregava, mas pegava de volta. Então eu estava pelas minhas forças, ficava segurando a corda, né? Pelo meu conhecimento, pelo que eu achava que era adequado, tentar. E quando me falaram da cirurgia, que era arriscado, que ela podia ficar sem andar, que era uma cirurgia muito difícil né, a recuperação, eu não aceitava a cirurgia pós-operatória. Eu falava assim, Deus, eu não aceito essa cirurgia, tem que ter outra forma de ter. E a gente orava, né, ali por ela. E Deus começou a falar comigo, né? Não é do meu jeito, né? A Ellie vai ser curada, mas existem muitas formas de ser curada, né? E Deus está me trabalhando comigo ali, me dando paz no meu coração para eu aceitar, porque uma palavra de Deus e Ele poderia, eu tenho certeza que Ele poderia ter mudado a história da Ellie e a Ellie não precisava ter ido para a cirurgia, né? Mas isso não aconteceu. E aí a gente foi numa oração até, a Andrea, que acho não sei se está na live aí, mas é a minha líder de PG. A gente foi lá, pediu para a irmã Alice orar pela Ellen, né? E ela falou assim, Deus já deu a palavra, que a Ellen já está curada. Mas ela vai ter que passar por um processo, né? E o processo era a cirurgia, que ela tinha que passar. E aí a gente... Oi. Deixa eu só... você perguntou quem estava online e teve bastante gente que entrou que eu não falei, porque às vezes não dá mesmo para falar. Depois que entrou Bri Araújo, Ju, eu não sei quem é. Dressa, Patrícia, Milena, deve ser amiga da Ellen. Daniela é filha da Andréia, filha da Andréia, então pode ser que ela esteja ouvindo também. Então a Andréia entrou Carlos nesse processo também, né? Então bastante gente, todo mundo é bem-vindo. O testemunho até agora para mim já é incrível. Por quê?
eu passei por um processo e eu falo que existem milagres naturais e sobrenaturais. Ambos são milagres. Eu fui fruto de um milagre natural. Então, o médico teve que abrir, teve que operar, teve que fechar e eu tive que passar pelo processo para ficar em pé e para andar de novo. Então, um milagre fruto do que Deus operou através do médico. Então, mas não é menos, é muito milagre, porque eu tive uma visão do raio-x da minha perna colada, entende? Então eu estava num dia de angústia, igual você orou e pediu para Deus um sinal, Deus me mostra, vai ser, não vai ser. Eu estou lá no meu quarto, operado, e chorando e orando, madrugada afora, um dia, 2, 3, vários, não sei quantos. E nenhuma dessas madrugadas eu vi o raio-x. Esse raio-x do osso da minha perna colado, com o calo ósseo em cima de onde era a fratura, foi retirado. Eu tirei esse raio-x, a visão foi em setembro, eu tirei o raio-x em março do outro ano. Então levou um tempo, 7, 8 meses para acontecer a visão. Mas a visão me deu paz. E aí eu pude participar do processo. Então, entendo completamente o que você está falando. Então, e aí, Thiago, o que aconteceu? Quando Deus começou a tratar em mim, né? Para que eu confiasse. Não era médico, não era um hospital de referência que ia fazer o milagre, era ele que ia agir. Porque eu fiquei pensando, eu vou para São Paulo, eu já até cheguei até a marcar com outros médicos de fora, né, de São Paulo, de Belo Horizonte, né? Falei, vamos para algum lugar de referência, que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? E aí eu falei, não importa, a gente vai atrás. Mas Deus me falou assim, não importa o lugar, sou eu que vou operar o milagre ali. E eu falei, vai ser aqui em Campo Grande. Amém. E vai ser o doutor Márcio, né? E aí, assim, o que aconteceu? Depois disso, né, a gente foi tratando o processo da cirurgia, o Evandro já estava muito tranquilo, né, em paz, que Deus estava agindo. E aí a Ellen também era eu ainda que estava sendo ministrada. E aí, em poucos meses, como a Ellen daí entrou nesse período da pandemia, muito tempo sentada fazendo as aulas online, a curva dela em 3 meses aumentou 11 graus. E aí, quando a gente voltou no doutor Márcio, ele até assustou. Falou, agora é a confirmação mesmo, vamos ter que ir para a cirurgia, vamos planejar a cirurgia. Mas isso ainda foi em abril. Ele falou assim, não precisa fazer com urgência, vamos programar para as férias, né, se vocês preferirem. Então deu para programar para junho, a gente fez todos os exames e o pré-operatório, né, o cardiologista, enfim, todo aquele processo de cirurgia, mas assim, com muita calma, com muita, sabe, tranquilidade que Deus estava no controle. E o doutor Márcio sempre passou muita confiança para nós, né? Então, a gente ia nas consultas, ele orava com a gente. Então, é um médico muito diferenciado. A cirurgia dela foi no Hospital do Pênfigo, foi marcada para o dia... Aconteceu no dia 8 de junho de 2021, né? E ele me explicou todo o processo, me explicou que iam demorar horas, né? Era uma cirurgia muito grande, não era complexa, mas era uma cirurgia muito grande, porque a abertura é da coluna de cima a baixo, né? Então a Ellen foi aberta e eu ter. Se você vê o centro cirúrgico, porque eu pude acompanhar, né? Aquele início da cirurgia, né? O centro cirúrgico parecia uma marcenaria de pino, de terra, Eu falei, tá, doutor, como é que é o processo? E ele falou que o próprio osso, né, ia formar ali a cartilagem ali para fazer a ligação das vértebras depois, enfim. E aí, quando a gente chegou, marcou essa cirurgia no dia 8, e eu, Evandro e ela fomos, a Esther foi para a escola, a gente levou para a escola. E aí, o agir de Deus. Por falar nisso um pouco antes, né? A Andréia falou comigo, a Andréia falou, Lucimara, vamos fazer um relógio de oração pela Ellen?
Eu falei assim, nossa, André, mas será que a gente consegue? Porque a gente queria fazer o antes, o durante e o após a cirurgia. Então, a gente precisava de 24 pessoas ou pessoas que, né, acumulassem ali nos horários. E ela falou assim, não, se a gente não conseguir para todas, a gente fica na madrugada, a gente fica nos horários que a gente não conseguir. E olha, Deus tão maravilhoso que eram tantas pessoas que se levantaram para nos ajudar em oração, e assim, no mesmo horário chegaram a ter quase 10 pessoas. Tinha horário que tinha quase 10 pessoas intercedendo pela ele. E aí foi um relógio de oração aqui em Campo Grande, e a gente foi feito outro lá em Amambai também, né? A família do meu marido estava lá, a minha família de lá, a minha cunhada na época acionou, e minha sogra, a igreja, né? E aí tiveram 2 relógios de oração, várias pessoas, levantou uma grande equipe de intercessão orando aí. Então a gente procura desde um dia antes, né, até depois do procedimento da cirurgia, e tudo deu muito assim, ó, e o agente Deus em cada detalhe. Então a gente chegou no hospital, o doutor já estava lá, a equipe já estava, ele veio, orou com a gente, né? Ali no hospital do Pêssego, em frente ao fora, ali na Bahia, né? A equipe veio, orou, ele falou, Silmara, você pode entrar com ela no centro cirúrgico até a gente, antes da gente iniciar, até a gente chegar ela, né? E nós entramos, eu entrei junto com ela, e ela muito calma, assim, uma calma sobrenatural. E a gente orou pela equipe, né? Por todas as pessoas que estavam ali com a gente. E a cirurgia durou a tarde toda, mas assim, sem nenhuma intercorrência. Todo momento ali acompanhando. Teve uma outra senhora que entrou depois da Ellen, e o médico entrou no centro cirúrgico para operar também da coluna. Em seguida, ela teve uma parada e a gente viu toda aquela correria, e a Ellen na sala do lado, né? Mas a gente viu que Deus estava no controle. E o doutor Márcio falou assim, olha, depois da cirurgia, eu vou deixar você vê-la antes dela subir para... Porque ele explicou, ela vai para UTI. Ela sai né, para o CTI. Ela vai sair da cirurgia e vai para o CTI. E aí, a gente estava na pandemia ainda, né? Em junho de 2021, a gente ainda estava na pandemia. Tanto que um de nós contraísse Covid naquela lá, o hospital já falou que teria que remover a gente lá para o Pêssego, o outro hospital, né? Porque ali não podia. Então, a gente não podia pegar Covid, né? De jeito nenhum. Pra gente ficar ali. E aí eu vi logo depois da cirurgia, a primeira coisa que ela falou, que ela sentiu o pé, que era o nosso medo, né? A nossa preocupação dela sentir, né? Ali o pé, ela falou assim, mãe, eu tô sentindo meu pé. E aí eu pude dar um beijo nela antes dela subir, né, pro CTI. E quando o doutor falou assim, olha, daí vai ter horário de visita no CTI, você não vai poder ficar com ela enquanto ela estiver no CTI. Mas depois que ela for pro quarto, você vai poder ficar. Fica tranquila. E aí eu fui para a recepção, o Evandro ficou com a Esther, né? A gente se dividiu. E as orações, né? E a gente sendo revestida pelas orações, né? Assim, uma paz, assim, o que a gente sentiu do agir de Deus e do cuidado ali com cada pessoa. E aí eu cheguei na recepção e falei assim, bom, minha filha operou, eu posso subir para o centro cirúrgico, lá para o CTI para vê-la? Falou assim, não, a gente está na pandemia, não pode, não tem visita no CTI. Eu falei assim, não, mas eu não sou a visita, eu sou a mãe dela. Aí ela falou assim, vou conversar com o médico de plantão, vamos ver, porque daí o doutor Márcio fez terminou a cirurgia, deu os primeiros, né, acompanhamento e foi descansar, né? Deixou outro médico. E aí o médico autorizou eu subir. Isso que eu nem estava preparada, né, para ficar, porque até então eu só ia vê-la. Aí eu cheguei lá, a hora que eu a vi, ela com muita dor, com uma carinha de assustada e dor. E aí o médico viu que ela estava muito agitada, ele falou assim, então, mas você vai ficar aqui com ela? Eu falei assim, olha, eu quero, mas falaram que eu não posso ficar. Será que eu não posso ficar? Mas eu até passei mal a hora que eu vi ela em tanto sofrimento de dor, né? Pra você ter ideia, ela, não sei se a sua cirurgia foi assim, mas ela tinha aquela morfina que ela apertava, né? Com o tempo, assim, direto aqui na horta.
dieta, né? E ela apertava de tempo em tempo quando ela tinha dor, fora as outras medicações que ela tomava, né? Sim. E mesmo assim ela ainda tinha muita dor. E o médico falou assim, não, eu vou autorizar, se você ficar bem, né? Pode, você vai ficar numa cadeira aqui, não tem problema, vou ficar aqui com ela. E aí fiquei numa cadeira ali com ela, né? E na verdade eu internei junto com a Ellen, porque eu só saí do hospital e ela teve alta. Deus preparou tudo e ela não ficou sozinha em nenhum momento, né? E assim, os enfermeiros, o cuidado que ela teve no outro dia, apesar da dor, ela já caminhou, que foi assim, quando eu mandei para a igreja e eu mandei para as pessoas que estavam orando, né, por nós, o vídeo da Ellen em pé, caminhando, né, para honra e glória de Deus, e aí você viu a cura, né, a restauração dela completa, aqui, né? Mas passamos por lutas assim também, né? Tem até, não sei se ela vai querer falar, teve um dia que ela estava com muita dor e era um horário que ela teria que estar na escola. E ela falou, mãe, por que isso está acontecendo comigo? Meus colegas estão todos lá na escola, estão numa vida normal, por que eu estou tendo que passar por tudo isso? Eu estou com muita dor, eu não estou aguentando essa dor. E a pergunta dela foi por quê, né? Eu falei, filha, talvez o que a gente tenha que perguntar é o para quê, né? Para que Deus permitiu? Qual que é o propósito de Deus, né? Na sua vida e na nossa vida, que Ele permitiu esse processo né, que você passasse para te dar a cura, né? E um dia, recentemente, um pastor falando, né? Onde está a sua dor, né? Maior dor é onde está o seu ministério, né? E ela que é médica, né? Eu falei assim, então, o propósito de Deus talvez seja, a partir da experiência dela, né, transformar outras vidas, né, através também desse milagre que a gente testificou. Então, foi um processo, depois ela teve alta muito, muito rápido. Todo mundo falava para ele, você é muito forte, Ellen, você é muito forte. E ela falava, eu não me vejo assim, mas todo mundo ficava assim, você andou, você está conseguindo, né? Ela sentava, tirou sonda muito rápido. E ela entrou na terça-feira, na sexta-feira o médico deu alta. E foi incrível. Nossa, uma cirurgia muito rápido. Com 21 pinos. A Ellie colocou, foram 21 pinos. Teve uma vértebra que não deu para fixar o 22º pino, então ela teve, né? Foram 2 hastes, né, de ferro. E 21 pinos, e aquela cicatriz enorme, né? Lá nas costas. Então, e aí quando o médico falou, vocês querem ir para casa? Eu vou dar alta para vocês vão continuar em casa. Ele ficou todo feliz, né? Aí o médico veio, ele sempre orava com a gente, sempre agradecia, né? Louvava a Deus e assim, nós viemos para casa. E a gente mora em escada, e aí ele tinha que subir escada operada, pensa, na coluna. Meu Deus. Desde que ela sube, fica quietinha lá, não pode, né, mexer. Ela conseguiu subir, né, foi uma guerreira, subiu aqui. E aí, durante o dia, ela ficava bem, mas à noite era uma luta dor. Ela tinha muita dor. Teve uma noite, de sexta para sábado, ela não dormiu quase, de sábado para domingo, ela quase não dormiu. E a gente, né, nesses momentos que a gente buscava o apoio de pessoas, né, que orassem com a gente, né? E a gente ficava olhando assim, quem que tá acordado agora de madrugada para orar com a gente? E a Suzana foi uma das pessoas que, né, nos ajudou muito na madrugada, porque ela ficava na madrugada orando e colocando louvor pra gente, que era a forma da Ellen ficar mais tranquila, né? E a gente conseguir passar por aquela luta. Mas num sábado, né? Foi sexta, e no sábado para domingo, né? Que foi aquela luta. Aí no domingo eu falei com o doutor, né? Eu falei pro doutor Márcio, doutor, tem que ter mais alguma coisa pra gente fazer pela Ellen, porque ela sente muita dor. Será que não tem mais nenhum outro tratamento? E ele falava, olha, até tem um colete que a gente pode tentar, mas a dor faz parte do processo de restauração. Então ela vai ter que passar por essa dor. E a gente foi entendendo, né, e orando. E aquele domingo teve o culto à noite, o pastor Richard também levantou um clamor lá na igreja pela vida dela. E aconteceu algo muito sobrenatural comigo, com a Ellie ali, né? Porque uma música que eu colocava assim para ela dormir no quarto, né, que eu dormia com ela ali no quarto, é aquela com muito louvor da Cassiane, né?
E, Aham. e era a música assim, e teve esse domingo, que depois de 2 noites a Ellie sem dormir, a gente estava até pensando em sedar, né, alguma coisa. O médico falou, vamos tentar evitar, né, vamos ver se ela consegue. E a gente orando e colocando louvor. Veio uma paz tão grande no quarto, Thiago, que eu não sei te explicar, foi a presença do Espírito Santo de Deus ali, sabe? E foi a noite que a Ellen dormiu. Ela não teve aquela dor, que ela delirava, tá? Nas noites anteriores ela delirava de dor. E ela Aham. dormiu a primeira noite depois que ela veio para casa, né? E a gente sentiu, né, a presença do Consolador mesmo das nossas vidas ali, nos apoiando, né? Então, Amém. passamos pelo processo, sim, mas o tempo Sim. todo Deus esteve ao nosso lado, nos dando todo o apoio necessário para a gente passar pela luta, né? Pelo deserto. Sim. Passa pela prova e o Senhor ampara, né? O Consolador. É tremendo. O que aconteceu com ela, algo aconteceu comigo muito igual. Hum? Eu fiz uma cirurgia muito grande, que durou 13 horas. A próxima tinha expectativa de durar 13 também. 12, 13, tá. Durou 2 horas e meia. Foi uma benção. O doutor fez tudo o que tinha que fazer, fêmur, joelho, tudo. E eu senti muito essa dor aí, que não tem remédio que passe. E eu gosto da história de Elias. Então meu pai entrou no quarto e falei, pai, já me deram os remédios, tá doendo, tava com gelo da minha bacia até o pé, tava forrado de gelo e dor absurdamente. O pai começou a ler a história de Elias. E essa presença quase que palpável de Deus no ambiente trouxe esse instante de paz, igual ela teve e dormiu, eu tive também. E eu me emociono demais falando sobre isso, porque a vivência nossa, né, nesse processo muito grande. E eu acordei no outro dia, peguei a muleta, peguei o soro e falei, vou tomar banho. Não, você não pode mexer, não, eu vou tomar banho, tô suado, eu quero tomar um banho. Levantei e no outro dia fui tomar banho. Então, naquele dia eu não usei cadeira higiênica, naquele dia nada. Foi um dia, menos 24 horas. Tamanho o agir de Deus naquela circunstância. E aconteceu muito. Ela levantou no outro dia, andou. É assim, Deus faz umas coisas inexplicáveis, que é exatamente lá em Coríntios, né, para confundir sábios e loucos. E, ó, eu tô emocionado. Nem ouvi a história, nem ouvi o lado dela ainda, tá? Ela tá aqui só esperando. Eu só vou falar assim que, olha, a cirurgia foi tão impressionante porque assim, em nenhum momento os médicos falavam, olha, você vai ter uma correção estética, né? Que pena que não dá para, eu não sei se dá para compartilhar a foto aqui do antes ou depois, né? Mas no objetivo não é uma melhor estética. O objetivo é que a gente possa interromper essa curva, porque a escoliose, ela não entorta, ela é tridimensional. Então, o que acontece? Ela vai entortando e empurrando os órgãos. Então, a Ellie já estava com descompensação nas costelas, quadril, nos ombros. Então, tudo já estava descompensado nela. Nossa, geral. Toda a postura dela. E aí o médico falava, se a gente conseguir algum tipo de resultado estético, ok, mas não é o objetivo. O objetivo é que a escoliose não cause nenhum problema para ela futuramente. Por exemplo, comprometimento pulmonar, até para ela engravidar, porque daí ela poderia ter problema. Ela nunca sentiu dor, apesar de ter uma curva muito grande, quase 70 graus de curva, ela chegou. Ela nunca teve dor, mas ela poderia ter alguns comprometimentos no futuro. Teve um médico, que a gente foi em vários, como eu falei, teve um que, assim, não que ele não fosse bom, mas ele não falava com amor, digamos assim, né? Ele era muito objetivo e ele... Muito mais frio. Que a gente foi falar com ele, ele falou assim, ó, você pode ir para o Japão, para os Estados Unidos, qualquer lugar que você for. É cirurgia, não tem como fugir da cirurgia. E se ela não operar, ela vai ter menos tempo de vida. Ele falou isso na frente dela.
E a gente saiu daquele consultório chorando. Arrasado. Ele não tinha razão em o que ele falou, mas a forma que ele falou nos magoou, né? E nos deixou assim muito desesperados. Então, até nisso, né? Deus tratando com a gente, né? Porque o Dr. Márcio sempre falou de uma forma muito amorosa com a gente, né? E eu falei, eu quero que você seja uma médica assim com outras pessoas, né? Que vocês realmente tenham empatia pelo outro e olhe para a pessoa que está ali na sua frente, né? Não que você não tenha que falar, mas a forma como você vai falar para essas pessoas, né? E foi um tratar de Deus. Mas foi tão surpreendente o resultado da Ellen que não foi só uma correção para o bem-estar físico dela. A coluna dela praticamente correta. O resultado foi impressionante. O médico ficou... Ele falou, eu nem vou te falar nada. Quando eu perguntei quantos... Porque depois da cirurgia é feito um novo raio-x, né? Para ver quantos graus reduziu. Então, acho que no primeiro raio-x que a gente fez no hospital ainda, a correção dela deu uma curva de 25 graus ainda, mas era muito menos. Se você olhar o raio-x, assim, acho que você viu, né? Lá o antes e o depois, a dela ficou muito reta. Então, assim, foi impressionante. Deus fez não só esteticamente, mas a cura mesmo física completa, a restauração dela ali foi a honra e glória de Deus. E ela tá aqui, viu? Vou deixar ela falar um pouquinho também. Vamos deixar. A visão... Oi. Que bom. Sua mãe já me contou um monte de coisa, eu já estou muito emocionado, então você vai falar, se eu chorar, você não conta para ninguém. Pode deixar. Mas quero saber a sua visão do processo. A sua visão. Então, foi assim, um pouquinho do que a minha mãe contou, né? A gente entregava para Deus, a gente orava, a gente falava que seja feita a sua vontade e não a nossa. Só que em prática a gente não fazia isso, né? A gente não exercia isso, porque a gente sempre queria que fosse a nossa vontade. Então é aquilo, que seja feita a sua vontade, que o Senhor opere um milagre na minha vida, mas que seja dessa forma. Então eu esperava dormir, acordar curada, e agora eu sou reta, eu fiz o raio-x, tá tudo bem. E muitas vezes o processo não acontece da forma como a gente quer, né? Mas o processo é necessário para que a gente consiga viver o milagre, né? Viver o propósito, entender o que Deus tem para nossa vida a partir daquilo. Então, foi esse processo de que, será que a gente coloca colete? Será que não coloca? Aí colocou colete. E aí era horrível, eu tinha que usar 23 horas por dia. Eu ficava, nossa, eu vou ter que ir pra escola com isso, né? Como que eu vou com isso? Até o pescoço. Fiquei, mas foi algo também necessário. E aí, quando a gente realmente entregou, a gente entendeu que aconteceria o milagre, né? Porque Deus tinha uma palavra, mas até o cumprimento da palavra tinha um processo. E se nesse processo envolvesse a cirurgia, envolvesse muitas vezes abrir mão desse medo, né? Desse controle que a gente quer ter sobre tudo, envolvia isso, então tudo bem, a gente aceitou. Então foi uma paz que Deus colocou no nosso coração e a partir daí tudo aconteceu, né? E daí foi a cirurgia, o pós-operatório foi bem complicadinho, né? Os 15 primeiros dias, assim, são meio ruinzinhos, mas a gente percebeu o cuidado de Deus em tudo, no ambiente do hospital, nos enfermeiros, como minha mãe tinha falado, no cuidado da igreja, dos pastores, nas orações que todo mundo estava fazendo. Então, assim, foi, sabe, a oração realmente moveu realidades e tudo que foi ligado aqui também foi ligado no céu e foi uma coisa, assim, sobrenatural. E foi lindo o processo, ao mesmo tempo que foi muito dolorido, né? E aí, depois que tudo isso aconteceu, a gente fez o outro raio-x, né? Teve melhora 75%, eu acho, né? Foi uma melhora, assim, muito, muito além do que eu esperado, porque não era estético. Porque não era estético, então, assim, foi mais do que eu esperado por conta disso. Mas depois disso eu ainda não entendi. Então acho que a gente espera passar pelo processo e entender o porquê, né? O propósito daquilo. Mas tá fazendo sentido pra mim. E aí, eu estava numa outra consulta com o doutor, né? Acho que eu não cheguei a contar essa parte ainda, mas depois que passou um tempo, o doutor chamou a gente, tal. A gente foi para uma consulta porque tinha que ficar indo de meses em meses, né? Retornando lá. E aí a gente terminou de falar com ele e ele falou assim: Ellen, tem uma menina na sala do lado e ela também tá com escoliose e ela também vai ter que passar por uma cirurgia igual você passou. Ela tem a sua idade e ela tá muito nervosa, os pais dela estão nervosos, né? Porque acabaram de saber a notícia que vão ter que operar. Mas eu pedi para esperarem só um pouquinho porque eu gostaria de saber se vocês querem falar, né, com ela, assim, só para conversar, às vezes dar uma palavra, né?
E aí a gente falou assim, não, tudo bem, né? Então que seja Deus ali. E aí, conforme a gente foi contando o testemunho, a presença de Deus foi muito forte naquele lugar, porque eles começaram a chorar, sabe? Porque a gente começou a falar dele. Então, foi o que ele operou, entendeu? E que ele vai fazer tipo, muito mais do que a gente espera. E que ele é o médico dos médicos. Uma palavra que o pastor tinha dado pra gente foi que ele é o quarto homem na fornalha. Então, às vezes, foi necessário passar pelo fogo, né? Por isso que aqueles versículos que a gente tinha falado, né? Foi necessário passar pelo fogo. Mas o fogo não queimou, não foi capaz de destruir a gente. Então, por quê? Porque Deus estava ali, porque ele foi o médico que estava naquela sala de operação, né? E aí eu falei, eu não sei por que isso aconteceu, mas às vezes foi para estar aqui falando com vocês, né? Talvez seja esse o propósito. E se foi, glória a Deus, valeu a pena, né? E aí nesse momento estava eu chorando, a minha mãe chorando, estava ele chorando. E foi assim lindo como Deus preparou até as pequenas coisas, sabe? Os mínimos detalhes, tudo que aconteceu depois. E aí a gente pensa, não, agora tá tudo bem, né? Tá super fortalecido na fé, assim, nosso momento de auge espiritual, né? E aí passou um tempo, passou um ano. E aí quando a gente foi fazer a tomografia, porque tinha que fazer mais exames depois, ressonância, tomografia tem que fazer depois de um tempinho, né? Quando a gente foi fazer a tomografia, apareceu que um pino estava lateralizado. Então ele estava tangente a descendente da aorta. Ou seja, se tivesse um pouquinho mais para o lado, poderia causar uma inflamação e talvez uma hemorragia interna. Então poderia ser um risco, né? E daí a gente ficou naquele desespero. E agora? Será que opera de novo? Será que tem que tirar os pinos? Porque realmente pode tirar os pinos depois de um tempo, né? Então calcificou, já pode tirar. A gente ficou, será que é o momento de tirar esses pinos? Porque a nossa ideia é que nunca precise tirar, né? A não ser que tenha um caso assim. E a gente ficou no desespero, né? Então, olha como coisa foi louca, né? Porque a gente já tinha entregado, eu já tinha operado o milagre. E a gente fala, nossa, tá tudo bem agora, né? A gente passou pelo processo, a gente aprendeu a confiar. Só que daí apareceu um problema. Aí parece que tudo desmoronou. Aí parece que, meu Deus, né? Pelo menos pra mim foi. Meus pais já estavam mais tranquilos, mas pra mim... O castelo meio que desmorona, né? Tudo. Voltou para aquilo e aí foi aquele desespero de novo. Coisas que ainda não tinham sido realmente tratadas no fundo, sabe? No profundo. Então, ficou um mês assim esperando para saber se ia ter que operar ou não. O médico deu notícia de que não precisaria operar de novo, a gente teria só que acompanhar, né? E aí aconteceram, assim, uns quadros assim. Tanto que depois meu cabelo começou a cair muito. E a gente foi e falou, isso não é normal, né? Porque depois da cirurgia é normal por causa da anestesia. Mas depois de um ano, não tem mais por que continuar, né? E aí a gente foi fazer exame de sangue, a dermatologista passou e deu lá positivo para fã. Fez 2 anos agora, né? Isso foi esse ano, isso daqui já foi esse ano, né? E aí deu positivo para fã. E a gente nem sabia o que era fã, né? Só que fã, ele é o indicador de que tem alguma possibilidade de doença autoimune na pessoa, né? E aí deu desespero de novo. Meu Deus. Aí eu lembrei de todos os filmes que eu já tinha assistido, assim, né? De que a pessoa tem doença autoimune. Eu falei, agora é o fim, agora acabou, agora... Eu falei, Deus, aí eu orava e falava, Deus, por que isso aconteceu, né? Parece que a gente se esquece de tudo que Deus já fez pela gente. Parece que a gente esquece de quem realmente confia, sabe? Sabe aquela frase que fala, se você tá com medo é porque você esqueceu de quem Deus realmente é? Então, nesse momento, voltou aquele medo todo, porque não tinha sido uma entrega completa, né? E toda vez que a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente fala que seja feita a sua vontade, não tem como selecionar certas áreas ou certos momentos. A gente entrega tudo, é uma entrega completa, né? E aí foi outro processo que aconteceu, né? No final das contas, a gente foi na médica lá, na reumatologista, ela falou assim, Ellen, pensa assim, 100 pacientes que estão fazendo esse exame e deram positivo pro FAM. 90 deles têm alguma doença autoimune. Apenas 10, né? 10% não tem e só deu positivo. Foi, tipo assim, uma coisa que realmente vai dar no organismo, né? E a tua você é uma das 10 pessoas, né? Um desses 10%. Uau! E a gente ficou, uau, né? Como Deus foi lindo, como Deus mudou tudo isso. E essa parte de milagre, assim, físico, nesse sentido, foi muito visível. Só que uma coisa que também foi muito trabalhada no meu coração, né? Nesse processo, foi sobre a parte espiritual mesmo, sabe? Porque na Bíblia fala, lá em Isaías 40 fala assim, levantai os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército dela segundo o seu número. Ele chama todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas falhará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e meu juízo passa despercebido ao meu Deus.
Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, em vários momentos da Bíblia tá falando, tá nos lembrando de quem é Deus, sabe? Quem é o nosso Deus? Ele é o Deus do exército celestial, cara. As estrelas obedecem ele, as estrelas comparecem ao ouvir o nome porque ele chama elas pelo nome delas. Então, olha a grandeza de Deus. Só que ele não chamou a gente apenas para viver uma vida que, tipo assim, é ok. Não, ele chamou a gente para viver uma vida em abundância, né? Viver em abundância na presença dele. Então, eu acho que o grande milagre que Deus operou na minha vida e tem operado, porque se o evangelho não gera mudança, acho que alguma coisa está errada, né? Mas nós estamos constantemente passando por processos. Mas eu creio que o grande milagre foi nessa parte espiritual. Foi entender que, na Bíblia tem um monte de milagres. Nossa, lá em Efésios fala, né? Que o nosso Deus, ele tem poder para expulsar potestades, principados. Então, assim, sabe? Oh Deus, nosso Deus é esse Deus. Só que ele chamou gente de filho, sabe? E isso é muito mais do que só, às vezes, só um milagre físico, né? De alguma doença, de alguma parte, assim, física do corpo. E sim para que a gente viva em abundância no sentido espiritual. Assuma essa identidade que ele tem pra gente enquanto filho, sabe? Se posicione, porque a nossa guerra é uma guerra espiritual. Não é uma guerra contra homem, contra carne, contra doenças, né? Então, eu creio que isso foi o que mais foi trabalhado em mim, sabe? Que, acima de tudo, que a gente não peça só por um milagre, mas que a gente peça pela presença, sabe? Porque é isso que move, sabe? É pedir pela presença dele. E a partir daí a gente sai daquele lugar de superfície, aquele lugar em que acontecem as coisas, a gente pede para Deus curar. E na Bíblia fala que em nome de Jesus, no nome dele tem poder para operar milagres, no mundo espiritual tem poder. Só que nós somos chamados para sermos aqueles que vão ser delegados à autoridade, sabe? Então, eu acho que esse foi o grande milagre de Deus na minha vida e que o nome dele seja exaltado por causa disso, sabe? Porque foi o grande milagre que ele fez pela gente, foi morrer pela gente, foi o sangue dele, né? Foi essa salvação. Então, que a gente possa louvar ele, independente das circunstâncias, da situação, e que a gente possa chegar a um ponto em que nada possa abalar, porque só vai importar a presença. Então, que a gente possa não só pedir por bênçãos ou para que Deus opere milagres, mas pela presença dele, sabe? Então, eu creio que foi isso que Deus falou muito no meu coração. E pode falar, mas vocês falam. Você entendeu, né, Thiago? Por que tanta luta espiritual, né? Porque tem um aspecto muito interessante, Ellen, irmã. Lá em Atos fala que nós seremos testemunhas. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. O ser testemunha é falar de algo que você viveu. Então, eu sou testemunho de algo do que Deus fez na minha vida. Você é testemunho do que Deus fez na sua vida. A irmã passou pelo processo dela, os meus pais passaram, cada qual, meu pai, minha mãe, assim como seu pai e sua mãe, todos passaram por um processo. Cada um de nós teve um processo diferente, mas somos testemunhas do que o Senhor fez. Quando você falou assim, a maior mudança, o maior milagre foi na sua vida espiritual, eu lembrei do paralítico que colocam ele pelo telhado. Jesus olha para ele e fala, perdoados estão os seus pecados. E aí os fariseus começam a conjecturar por que ele está falando isso. E ele fala, é mais fácil perdoar pecados ou dizer, levanta, toma, tá caminhando. Levanta, toma, tá caminhando. Perdoados estão os seus pecados. E o rapaz foi embora. Então, a preocupação ou o principal alvo do Senhor na nossa vida é essa transformação, onde o nosso coração de fato se volta ou se converta a Ele, né? E é uma conversão contínua. E relembrar o que o Senhor fez deve nos levar para esse lugar de novo de arrependimento, de conversão, de emoção, porque só de ouvir a história eu relembro das coisas que foram acontecendo comigo no processo. Então, assim, é muito interessante o que Deus faz quando a gente passa pelo processo. E o quanto nós somos, eu não sei se
você é muito novinha, mas provavelmente você vai ter experiência semelhante a mim. Eu digo, tem um Tiago antes do acidente e tem um Tiago depois do acidente. Só que esse Tiago depois do acidente, ele levou 5 anos para voltar a andar e para ficar sarado. Então, eu tive um processo gestacional nesse período de transformação de 2006 a 2010, 2011, um processo longo do agir de Deus na nossa vida, na minha família, mas eu saio diferente do que eu entrei. Essencialmente, hoje, e cada dia que passa, é um novo, porque eu sou relembrado de tudo que Deus fez na minha vida todos os dias. Eu não sei se você sente isso, sabe? Não sei se quando você sentava, se você sentia a coluna, aí você fala, e agora você senta e não sente, você fala, entende? Quando eu levanto, eu tenho uma perna que ficou mais curta. Quando eu me levanto, todas as vezes que eu sinto a diferença, é como se Deus dissesse assim, sou eu que te sustento. Você está em pé porque eu fiz você ficar de pé. Então, é tremendo o que Deus faz. É inexplicável o que Deus faz. Bom, Uau. você tem... Uau! Você tem 16 anos, quase 16, né? 16. Então, vocês descobriram a escoliose com 11 para 12, isso, irmã? Sim, ela operou com 13 anos. Com 13. Então, Quase 14. Ela operou em junho e em julho ela fez 14. 5, 6 anos de um vale grande, né? Olha, eu estou... A Patrícia escreveu aqui, ó, lindo testemunho, Ellen. E teve mais alguém que falou agorinha, enfim, não dá para ler todo mundo é bem-vindo. Tiago, o que eu Que seja... estava pensando aqui é que, assim, nós temos os milagres visíveis, né? Que nós vemos aqui, esperando, você falando, né? Hoje, quando você senta, você vê o milagre concretamente que Deus fez. Mas nós não damos conta de quantos livramentos que Deus nos dá sem a gente, às vezes, nem saber. A gente acabou de saber de Ellen também, porque no último raio-x que ela fez agora, ela tem que fazer os monitoramentos, né? Que assim, o diagnóstico da Ellen foi de escoliose idiopática. O que significa isso? Sem um diagnóstico pré-determinado. Então, você olha que não dá para saber o que causou, né? Então, era esse o diagnóstico que a gente tinha. E nesse último resultado, deu um outro... deu algo que nunca tinha dado. Ela fez ressonância, ela fez tomografia, ela fez vários exames e nunca tinha dado esse diagnóstico. E por que eu falo livramento de Deus? Porque esse último resultado deu que ela tem espinha bífida. E se você... Quando a gente deu o Google lá, né, e foi pesquisar o que era espinha bífida, né? Você se apavora, porque é algo que pode paralisar suas pernas, que pode te dar incontinência urinária, que o diagnóstico ele é feito intrauterino, ali naquele morfológico, mais ou menos 22 semanas. Eu não tive o diagnóstico. Então, o que é, basicamente, o que é isso? É uma má formação congênita ali na coluna. Então, ela teve isso lá na formação dela. A gente nunca soube que ela tinha isso. A espinha bífida dela era oculta, né? Tem aquela que o bebê nasce e como essa formação ela vira uma espinha, por isso que esse nome, né, nas costas, ali perto da medula ali, e ela fica aparente. Então, mesmo que nos patológicos, nas ultrações o médico não consiga ver, o bebê vai nascer, né, e vai ser visível. No caso da Ellen, não. Ela ficou oculta e nunca foi diagnosticada. Então, assim, e aí falando eu ainda não fui no Dr. Márcio, né? A gente vai agora quarta-feira, né? Que ele falou, mas fique tranquila, a coluna dela, ela tem uma coluna com uma estrutura muito boa. Então, e eu entendi assim, ó, era para ter sido algo que talvez fosse para, né, para paralisar ela, uma deficiência física, mas Deus curou ela. Então, pode ter resultado da escoliose? Pode ter resultado. Talvez a espinha bífida ocasionou essa escoliose que ela teve e depois teve que operar.
Mas o milagre aconteceu porque em nenhum momento a Ellen nunca teve continência urinária, ela nunca teve, né, nenhum problema para caminhar, ela nunca teve. Então, quando você olha todos os sintomas que ela poderia ter tido, eu falei, Deus, como você é maravilhoso! E glória a Deus que ela não teve nada, né? Então é um livramento. Glória a é um Deus milagre mesmo. que você recebeu agora. Amém. Olha, Teve glória a Deus mesmo. Já tinha sido, né? E a gente passa por esses livramentos. Eu ia falar sobre algo, algo que a gente passa por ter sido operado, que é embolia pulmonar, é um risco que a gente corre. Eu tive que tomar anticoagulante, não sei se você tomou também. Duas Nossa, aquela injeção é horrível. É horrível. Então, a gente passa, né? Então, a gente passa por riscos que a gente nem sabe. De repente, chegou lá um enfermeiro e falou, você tem que tomar essa injeção aqui. Por quê? Por quê? Não, vou tomar nada não. Não, tem que tomar. Aí ele falou por quê. E quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu fiquei na enfermaria, na Santa Casa. Um dos pacientes da enfermaria faleceu de embolia pulmonar, fazendo uma cirurgia de tornozelo. E o coágulo subiu, tampou. Eu acho que é isso que acontece, né? Tampa as suas vias respiratórias lá dentro do pulmão, e aí você tem uma parada respiratória. E aí o coração para, e vira um rolo danado. E eu fiz 5 cirurgias. Pela misericórdia de Deus, nunca passamos por isso. Eu lembro de ter saído um coágulo, parecendo um bife de fígado, assim, do curativo da minha perna. Uns 4, 5 em 2 dias. Assim. Então, a gente não tem dimensão de tudo que Deus nos deu. Não tem. Então, por isso que lá em Coríntios Paulo fala que essa leve e momentânea tribulação produzirá efeito de glória. Porque se o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as minhas, as suas, todas as nossas dores, o que a gente passa é uma pequena fração que não tem nem como comparar daquilo que ele já nos livrou, que ele já padeceu, que ele já levou. E aí, irmã, tem a pequena, a Esther. Sei. Quando que surge essa... Bom, vamos lá, né? A Esther, e aí a Esther acompanhou com a gente todo esse processo, né? Era menorzinha, Uhum. e aí o nosso cuidado redobrou, né? Porque a gente se sentia culpado de... como é que a gente não viu? Como é que demorou a ver, né? Da Ellen, falou, vamos cuidar da Esther. E a Esther, assim, a gente olhava, essa postura não tá boa. Eu olhava para ela, falando, Esther, essa postura não tá boa. E aí, um dia eu fui na consulta com o Dr. Márcio, levei a Ellen e falei assim, doutor, eu queria que fizesse um raio-x na Esther. Eu falei assim, mas ela tem quantos anos? Eu falei assim, ela 5 ou 6, né? Não me lembro. Eu falei assim, é muito novinha ainda. Eu falei, mas meu coração tá pedindo, falei pra ele. E aí ele falou, tá bom, vamos fazer o raio-x. Vamos falar aqui, quando a mãe, né? Quando a mãe fala. E aí ele pediu o raio-x. Eu até deixei separado aqui. E aí a gente foi em outubro, né? Outubro de 2021. E aí a gente fez o raio-x. E aí, quando eu peguei o resultado do raio-x da Esther, meu Deus, outra turbulência, né? Deu lá assim, ó, escoliose columbar de convexidade à esquerda, com ângulo de Cobb de aproximadamente 18,2 graus, de T8 até L2. Então, uma escoliose só para, como eu falei para vocês, né? 40 graus já indicação cirúrgica, ela estava com quase metade do grau de indicação cirúrgica. E aí eu falei com quase metade, Meu né? Deus. Com 18 graus. Com 6 anos? 6 anos. Ela, em 2021, 6 anos. 6 anos. Fez 7 em março de 22, né? E aí eu mandei mensagem, doutor, não é possível, doutor. O senhor falou que era idiopática, mas a Esther, olha o diagnóstico. Mandei para ele e ele falou, calma, vamos conversar no consultório. Marquei o encaixe, fui conversar com ele. E eu já pensando, né? De novo, olha o controle. Sim, tudo vem à cabeça, né?
Eu falei assim, da Ellen não deu tempo de buscar outros recursos, né? Mas vamos lá para o Escolhiose Brasil, vamos, né? Agora a gente vai para Campinas, agora dá tempo, né? Vamos fazer. E aí eu fui, conversei com o doutor Márcio, e o doutor Márcio acalmou a gente e falou assim, gente, vamos fazer só uma coisa? Vamos esperar? Vamos orar e esperar em Deus? Que ele compartilha a mesma fé que nós, né? E aquilo, de novo, falou assim, nós vamos esperar, nós vamos orar e esperar. E a partir daquele dia, né, a gente começou a orar, né? Todo dia antes de dormir, né? Quase todos os dias, né? Às vezes, né? Não esquecia, tal, mas começou a orar. E a nossa oração é assim, que a Esther, que a coluna dela fique reta, né? E a gente orava em nome de Jesus ali com a Esther. E começamos a orar. E eu descansei em Deus, descansei. Não procurei nada, não procurei outro médico, não procurei outro exame, né? Outro lugar para fazer exame, para repetir. O pessoal falava, repete em outro lugar, de repente erraram, né? Não é nada disso. Eu falei, não, vamos orar. E aí o doutor falou assim, vamos acompanhar, né? Como é que tá a evolução. E no início do ano a gente retornou com a Ellen, no início de 2022, e o doutor pediu de novo o raio-x para a Esther, né? E aí o Evandro sempre que leva elas para fazer os exames, né? Por causa do meu trabalho. E até ele falou assim, vamos em outro lugar. Eu pensei, né? Vou marcar em outro lugar, então, né? Não vamos fazer. Ele falou assim, não, vamos fazer lá no mesmo lugar. Vamos fazer no mesmo lugar. E chegou lá no mesmo lugar, coincidiu de pegar a mesma técnica de raio-x. E a hora que o Evandro, ele estava filmando o exame, né? O exame. A hora que ele olhou para a coluna da Esther, né? Tava reta. E ele ligou chorando para mim, assim. E aí, um pouco antes disso, né? Um dia eu tava, só eu e a Esther orando. O Evandro tinha viajado e eu tava com ela, né? E aí eu falei assim, né, que Senhor, que a coluna da Esther fique reta, em nome de Jesus, que o Senhor corrija essa escoliose, essa curva. E a palavra que vinha é assim, ó, que a gente orava, né? E tudo que pedires em oração, né? Se crer e você receberão. Então foi essa palavra que você leu no início, lá de Mateus 22. E eu recebi mesmo aquilo. E aí, quando eu terminei de orar, a Esther falou assim, mãe, já tá bom de orar pela minha coluna, não precisa mais, porque senão vai ficar muito reta. Senão a minha coluna vai ficar muito reta. Eu falei... E na hora veio um discernimento, né? Eu falei assim, é verdade, Esther, nós vamos orar agradecendo pela sua cura. E isso foi final do ano, em dezembro, assim, né? E aí a gente nunca mais orou pela coluna dela para Deus curar, porque a gente já tinha recebido aquilo. E em fevereiro, a gente fez no dia 12 de fevereiro, veio essa confirmação. A técnica olhou para o exame, comparou com a imagem anterior que ela tinha e falou, vocês fizeram alguma coisa? Ela fez o tratamento e o Evandro falou assim, não, é um milagre que aconteceu na vida da Esther. E a Esther ficou reta. Glória a Deus. Para honra e glória de Deus. Então, o milagre da Esther, a gente recebeu na oração. Deus curou, porque Deus fala, né? A forma que ele vai nos curar é a forma que ele tem para nós. Com a Ellen foi o processo da cirurgia, através do processo. E com a Esther foi a força da oração. Né? As duas têm oração envolvida, né? Mas uma teve um outro tipo de processo, né? E esse ano a gente sempre faz anualmente um outro exame, né? E a coluna da Esther saiu do laudo, o nome escoliose, acabou. Ela não tem mais essa palavra no laudo dela. Né? E a coluna dela, para honra e glória do Senhor, é reta. Está reta, né? Glória a Deus. Eu falo que nós servimos um Deus muito criativo. Porque a gente olha na Bíblia e está lá, curou o cego. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. O outro pegou o lodo, passou no olho, vai lavar. Aí quando lavou, ficou cego. Voltou a ver. Então, e teve outro que ele tocou e voltou a ver. São os milagres iguais, de 3 formas diferentes. Então, aconteceu na sua casa. O milagre de uma cirurgia sem sequela, com um resultado tão grande, surpreendente, sem sequela, a senhora sabe que o risco de ter uma sequela é muito grande.
qualquer cirurgia tem risco de sequela. E ela tem uma cirurgia sem sequela. Enorme a cirurgia. E é fantástico o resultado. Eu vi aquela foto que você me mandou, e na hora que eu vi, eu fiquei parado, assim, olhando no computador, eu falei, meu Deus, olha isso. E a pequenininha com um milagre sobrenatural, no culto doméstico, em casa, sem alarde, sem nada, de forma que nem perceberam. Ela que, olha, vai ficar reto demais. Então, ela falou, e o descanso, já recebi o milagre, sabe? Basicamente foi isso que ela quis dizer, né, para mim. É tremendo. Olha, eu nem tenho palavras para expressar. Na verdade, glória a Deus por tudo. E lá em Romanos fala, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. O que aconteceu na família da irmã, na vida das meninas, na minha vida, o que tem acontecido, o que Deus tem feito por ele, para ele são todas as coisas. E eu queria que a irmã se despedisse e deixasse uma palavra para quem é mãe e está num processo semelhante. E se a Ellen puder voltar, eu queria que ela dissesse para quem está passando pelo processo. Tá bom. Bom, primeiro agradecer de novo, né, Thiago, pela oportunidade, compartilhar o nosso testemunho. Esperamos que fortaleça a vida de outras pessoas, né, assim como também nos fortaleceu, nos consolou, né? Esses milagres foram tremendos que aconteceu. O processo que Deus fez comigo é para me mostrar que eu não tenho controle de nada. E talvez o que a Ellen passou é porque a cirurgia era a única forma de eu não ficar pesquisando, né? Eu teria que me submeter ao processo e a partir disso eu aprendi também a me permitir a não querer esse controle, porque o controle, a gente não tem controle de nada. Essa pandemia veio para mostrar isso pra gente, né? Eu sempre fui muito planejar viagem, planejar coisas, e isso veio para colocar tudo água abaixo, né? Porque se Deus não estiver no plano de Deus, não vai acontecer. Então, claro, a gente tem que se organizar, não fazer as coisas, né, largado, mas o controle está nas mãos do Senhor. Então, a palavra que eu dou, né, que eu deixo para essas mães, né, que estão nesse processo de escoliose ou outros tipos de processo de enfermidade com seus filhos, que vocês busquem em Deus mesmo o consolo, o abrigo, né? Acreditem, tenham fé que Deus pode curar. E Deus vai curar o filho. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, entregue o teu caminho mesmo ao Senhor, entregue a sua dor ao Senhor e o mais Ele fará. E descanse mesmo nele. Então, é essa palavra que eu deixo para essas mães e vou chamar ele aqui. Amém. Obrigada. Amém. E aí, eu queria só ler um pouquinho lá o que está falando em Tiago, né, no capítulo 1. Fala que, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E lá no versículo 6 fala, peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, eu sei que é muito difícil, né, nesse processo, ter paciência e esperar, né? Tanto que lá, quando Jesus ele vai ainda ser crucificado, ele ora, né? Ele fala, Senhor, se puderes, afaste de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então a gente percebe sabe, esse tempo de espera, de que a gente não quer que aconteça aquilo, mas e se for da vontade de Deus? Então, o que mais misto no meu coração é que a gente precisa confiar e realmente entregar, sabe? Entregar de coração, entregar todas as áreas da nossa vida, não só algumas, sabe? Inclusive, algumas vão precisar ser tratadas, né? Nesse processo. Porque quantas coisas foram tratadas nisso, mas é isso. Eu acho que lá em Josué também fala, né? Que o versículo que a gente começou, né? O capítulo 1. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, um pouquinho antes do versículo 9, né, fala: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Então, eu tava lendo um pouquinho hoje, eu nem sabia que eu ia falar muito bem, mas eu tava lendo um pouquinho hoje sobre a armadura, né, que é falada lá em Efésios. Então, eu creio que é isso, sabe? A gente se revestir com a armadura que Deus colocou pra gente. Então, o cinturão da verdade que ele vai compor a proteção que Deus tem para nós, né, para os homens. Então, que toda mentira, né, em nome de Jesus, eu creio que toda mentira, que tudo aquilo, esses pensamentos de que porque eu pensei tanto, sabe? E se eu ficar paraplégica? E se der errado? E se, nossa, eu vou ficar com uma cicatriz horrível? E se, né? E eu fiquei, caramba. Então, que toda mentira possa ser, né, repreendida em nome de Jesus e que esse cinturão da verdade seja colocado na gente, né? A couraça da justiça também. Por quê? Porque a justiça de Cristo e a santidade que ele derrama sobre a gente é aquilo que nos defende, né? De toda a força de Satanás, de todo inimigo. O escudo da fé, porque fala, né, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Então, o dardo, ele não só fere, mas ele também pode causar um incêndio. Então, o escudo da fé é porque só a fé, só pela confiança em Deus, que a gente pode conseguir passar por esse processo, sabe? E o capacete da salvação, né? Porque é uma coisa que Satanás, ele age diretamente, né, nesses processos, é que coloca a nossa mente em dúvida da nossa salvação, coloca em dúvida a nossa esperança de que Deus pode fazer. Então, é onde Satanás mais ataca na nossa mente, sabe? Esse nervosismo de querer o controle, isso de, ai, será que Deus realmente não tá me ouvindo? Será que tem que estar orando e não tá chegando lá no céu? Então, que esse capacete de salvação seja colocado na gente, porque essa esperança não pode ser tirada do nosso coração, sabe? A gente sempre tem que ter os olhos fixos. Quando Pedro está andando lá sobre as águas para chegar até Jesus, no momento em que ele tira os olhos de Jesus, que ele se distrai, ele começa a afundar. Por quê? Porque veio tudo aquilo e o que era ele veio naquela hora, entendeu? Então que a gente possa ter os olhos fixos em Jesus para que a gente tenha esperança, para que a gente possa confiar, sabe? Que a gente não se desperte com o barulho, com outras vozes, com as vozes da nossa própria cabeça, né? Mas que a gente possa ter isso fixo na nossa mente. E a espada do Espírito, porque é somente através da palavra que a gente pode vencer tudo isso, né? Porque quando a gente tenta na nossa própria força, a gente está fadado ao fracasso, né? Então, acho que a oração é para que Deus lute essa guerra por nós, né? Esse processo que eu creio que todo mundo que está assistindo está passando por algum processo. Não sei se nessa área da escoliose, na área de dor física, na área de algum problema da saúde, ou algo mental, ou até mesmo na frieza espiritual, mas todos passam por processos. A gente constantemente está precisando de que a gente possa se revestir dessa armadura, porque só assim a gente poderá ter esperança, né? E confiar e entregar. Então, a gente não foi chamado para ter uma vida superficial com Deus, sabendo que, ok, Ele existe, Ele criou os céus e a terra. Não, nós cremos no Deus, no Senhor dos Exércitos, que fez tudo, que tem um exército celestial que chama cada estrela pelo nome. Quanto mais a gente, sabe? Lá em Isaías fala, né? Você é meu. Então, eu estarei com você. Então, que a gente possa ter isso em mente, sabe? Em meio aos processos, em meio às lutas, e que a gente possa confiar, entregar e realmente mergulhar no amor, sabe? Entender que nós fomos chamados de filhos e que Ele derramou isso sobre a gente, sabe? Ele derramou o Espírito pra gente, para ser um consolador nas nossas vidas e para estar passando por esse processo junto com a gente, porque a palavra já foi dada, mas antes do cumprimento dela, tem todo um processo, e que a gente esteja disposto a viver, né? Que a nossa oração seja, Senhor, me faça amar os processos, porque o nosso Deus é um Deus que ama processos, não que eu também aprenda a amar os processos que eu tenho que passar, né? Para honra e glória de Deus. Então, eu acho que é isso. Foi uma honra. E o processo não é para nos matar, né? O processo é para nos perpetuar, né? Então, é isso. Amar o processo é difícil demais. Eu vou só, antes da gente encerrar, eu vou só te contar mais um testemunhozinho que aconteceu comigo, porque eu estava muito depressivo, muito. Eu tinha 23 anos, 24, 25, os melhores anos da nossa vida, né? E eu estava muito no quarto, o mundo pela janela, eu em cima da cama, estou lendo os salmos lá, e Davi fala assim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu deixei a Bíblia no canto. Assim. Eu fui orar. Deus, se isso aqui é verdade, se está aqui na tua palavra e é verdade, eu preciso desfrutar. Porque eu tomo um remédio para dormir que não me faz dormir.
Eu tomo um remédio para controlar o meu humor, que me deixa de mau humor. Tá tudo acontecendo ao contrário. E eu continuo aqui vivendo isso aqui, que o Senhor tem para eu viver. O meu processo. Que eu não entendia, né? E aí eu comecei a orar. Algumas noites, alguns dias, talvez uma semana, não sei. De verdade eu não sei por quê. Porque, de maneira muito natural, eu, de depressivo e triste, amargurado, era alguém que, quando recebia uma visita, quem foi me visitar saía e falava assim para meu pai, falava, pastor, eu vim aqui para consolar o menino e saio daqui feliz porque ele me deixou feliz. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E isso precisa ser real. Então, quando nós clamamos por isso, por exemplo, o revestimento da armadura, que é fundamental para a nossa guerra diária, da nossa vida, principalmente quando está passando por algum tipo de problema. Depois da pandemia, problemas psicossomáticos, né, de natureza emocional, são cada vez mais comuns. Agora, como é que vence? Vence com a armadura, vence com a leitura da palavra, vence com uma vida dedicada, buscando em Deus amar o processo, que é muito difícil, mas é nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Obrigado por vocês terem compartilhado. Você quer que eu mostre rapidinho as imagens aqui, só para as pessoas deixarem? Quero. Quero. Aqui, ó. Ele mostra aqui. Aqui, ó. Bom, aqui ela indo para a internação, tá? Aqui o antes e o depois da coluna dela. É só para as pessoas. Nossa, a curva absurda, né? É, muito grande. E foi muito rápido, tá? Que ficou assim, muito rápido. Aqui com o pino que eu falei, né? Olha aí o antes e depois com a cirurgia. Né? 21 pinos. A correção dessa curva, que é um milagre absurdo. É um milagre. É impressionante. Aqui, né, o depois, né? O tamanho da cicatriz dela aí, né? Essa é a Esther, que ela não apareceu aqui, mas para vocês conhecerem. Esse aqui é o antes e o depois da curva da Esther, né? Acho que não dá para ver muito aqui. Vou tentar filmar aqui para vocês verem. E como está a coluna dela hoje. Que benção. Né? Glória a Deus. Só para a gente encerrar, então. Sim, maravilhoso. Eu até nem tinha pedido para você mostrar, porque eu achei que não dava. Que bom que deu. Que bom que deu. E quem ficou até o final vai poder ver o raio-x, o testemunho físico, né, palpável. Então, glória a Deus pela vida de vocês, pela melhor. Essa imagem da Ellen, né, da Esther. Essa daqui é a da Glória a Deus pela vida de vocês. O irmão Evandro, provavelmente ele não é muito de falar, mas certamente teve um papel de sustento muito grande, né? De apoio e de ser esteio para esse processo todo. Então, a família de vocês, tudo que Deus fez e tem feito, e com certeza vai fazer, porque onde a história ecoar, onde Deus levar vocês para contar o que Ele fez, que o nome dele seja sempre glorificado. Obrigado por compartilharem. Eu saio edificado, mais uma vez edificado, porque o agir de Deus é tremendo. Tem palavras nossas que possam refletir isso. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Thiago. Tchau, boa noite. Deus abençoe. Esse espaço, viu, de testemunhos. Amém. Amém. Só um canal, né, para todo mundo, para que as pessoas sejam edificadas. Na verdade, o grande objetivo é que a gente seja edificado, e a igreja seja edificada, e novas pessoas vejam o quanto Deus é real. O quanto Deus é real. É verdade. Tchau. Obrigada.